Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Fórmula de Pregadores. Nós estamos no módulo 3 e esse módulo é o que trata da estrutura do sermão. E dentro desse módulo nós estamos vendo cada parte do sermão passo a passo. E a parte que nós iremos ver agora é sobre a introdução do sermão, uma importantíssima parte da estrutura do sermão que vai definir se o teu público vai dar atenção para você ou não. Na introdução do sermão, é onde frequentemente o público define se deve ou não dar atenção ao seu sermão. Há 3 tipos de pregadores na mente do ouvinte: aqueles que os ouvintes não podem escutar, aqueles que os ouvintes podem escutar e aqueles que os ouvintes precisam escutar. Logo, o pregador ideal é aquele que os ouvintes precisam escutar. É esse o tipo de pregador que você deve se tornar. E isso vai ser qualificado, os ouvintes vão qualificar isso em você logo na sua introdução. Nos primeiros minutos do seu sermão é quando eles vão qualificar você, se você é um pregador que eles precisam ou não dar a sua atenção, ou seja, escutar o seu sermão. Logo, nós vemos que o objetivo então do sermão é conquistar a atenção do público. E para isso existem algumas maneiras que eu vou estar passando para você nesse momento de como conquistar a atenção do público. E a primeira é despertar a curiosidade do seu público. É muito importante que você tente despertar a curiosidade do ouvinte para que ele possa ali, nos primeiros minutos do seu sermão, dar atenção para você, e essa atenção que você conquistar inicialmente, você vai tê-la até o fim do seu sermão. Uma segunda maneira é demonstrar claramente a importância do tema. Quando você inicia seu sermão, uma maneira de conquistar a atenção do ouvinte é você falar para ele por que esse tema, esse assunto que você escolheu abordar é tão importante e qual é a diferença que vai fazer na vida espiritual dele, quais são as necessidades que esse sermão vai sanar na vida dele e a importância do porquê ele precisa escutar você. A terceira forma de você conquistar a atenção do ouvinte é demonstrar que você conhece o assunto. Então, quando você inicia o teu sermão e na introdução já fornece algumas informações que embasam o seu estudo, isso mostra que você tem autoridade no assunto. E as pessoas que têm autoridade no assunto, os ouvintes, eles costumam dar mais a sua atenção. E uma outra forma é seja educado. Quando você é educado com o seu ouvinte, ele é educado com você. Há uma reciprocidade, ele passa a ouvir você. Eu tenho uma experiência de uma vez eu fui numa igreja e o pregador, quando ele chegou para pregar, ele não deu boa noite para a igreja. Uma moça que estava na minha frente logo cochichou com a mãe dela, dizendo que o pregador era mal educado e não tinha dado nem boa noite para começar o sermão dele, não tinha interagido ali com a igreja. E a partir daquele momento a gente percebeu que a atenção daquela moça e da sua mãe também já não estava mais no pregador. Tudo porque ele não deu um boa noite, um simples boa noite, um gesto de educação para falar com a sua igreja, para falar com as pessoas, para quem ele quer passar a mensagem. O quinto ponto é muito importante também. Você precisa mostrar humildade. Geralmente, pessoas que chegam ao púlpito com um ar de arrogância ou então demonstram um ar de que sabem mais do que outras pessoas, essas pessoas elas geralmente não são escutadas pela igreja. Se a igreja perceber que em algum momento você está tendo um ar de arrogância, essa falta de humildade, ela não vai dar a atenção suficiente para você para escutar a sua mensagem. Então, existe aqui alguns tipos de introdução que você pode estar utilizando no seu sermão. A primeira é ler um texto e apresentar o contexto histórico. Esse tipo de introdução é muito interessante de se fazer e eu creio que, na maioria das vezes, a maior parte dos pregadores utilizam esse tipo de introdução, que é quando você lê o texto bíblico que você escolheu e passa agora a relatar todo o contexto histórico em que está inserido esse texto. As pessoas percebem que você tem domínio sobre o assunto,
percebem que você tem autoridade sobre o assunto e a atenção dela já está voltada para você, porque você está fornecendo informações importantes. Às vezes é uma informação sobre o contexto literário, às vezes é uma informação sobre a geografia do lugar, às vezes é uma informação sobre os costumes bíblicos do Antigo Oriente, e geralmente essas informações elas chamam a atenção da igreja e você prende a atenção da igreja logo nos primeiros minutos do seu sermão. Uma segunda forma é você fazer referências a um acontecimento atual. Quando você utiliza, por exemplo, uma manchete no jornal, uma notícia que você viu na televisão e consegue inserir isso na introdução do seu sermão, isso faz com que as pessoas elas sejam mais propícias a dar a atenção para você, porque elas já foram alarmadas com determinada notícia em casa também. Quando você traz isso para o púlpito, você costuma trazer mais atenção da igreja para você. E por último, uma outra forma também muito interessante de você iniciar a sua introdução, o seu sermão, e muito eficaz também, é contar uma história. As pessoas elas amam escutar histórias. Então, quando o pregador tem essa habilidade de contar histórias no seu sermão, não somente nas ilustrações, mas começar na introdução contando uma história que tenha a ver ou então possa estar relacionada de alguma forma com o seu sermão, as pessoas, os seus ouvintes, eles são mais propícios a dar atenção a você. Lembre-se, a introdução ela é o ponto-chave onde as pessoas vão dar atenção ou não para você. Na introdução, você deve responder a pergunta para o ouvinte: por que eu devo escutá-lo? Então, utilize essas regras, essas dicas de introdução e tenha certeza que nos primeiros momentos, nos primeiros minutos do seu sermão, a atenção vai estar voltada totalmente para você, para que você possa desenvolver a argumentação e a igreja possa ser abençoada com a sua mensagem.